Fala pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui a essa intenção minha de produzir mais conteúdo gravado aqui para a página, queria trazer um caso para comentar aqui com vocês hoje, que acho que ainda não é um caso propriamente dito, porque ainda vai virar um processo, enfim. Vou colocar dois vídeos aqui para passar e vou comentar com vocês. Só um detalhe é que eu quis trazer esse caso principalmente porque ele vai tratar de dois temas dos quais eu sou apaixonado: direito e futebol. Então, assim, eu imaginei que essa seria uma oportunidade bacana de abordar esses dois temas aqui. E vou deixar passar dois vídeos aí. Situação. E eu passei uma situação 2000 e Fortaleza e Ponte Preta, eu não vou lembrar se foi 2003, aonde teve mala preta. O nosso goleiro entregou o jogo. Você tava no? No Fortaleza. O goleiro entregou? Entregou. Se você ver, não tem como. Já tinha ocorrido que ia ter mala preta, mas ninguém sabia quem que era o jogador que tava. É meu sonho. Aí que aconteceu? Chegou no jogo, juro por Deus, o cara deu um chutão, beija, pra trás do meio campo. O goleirão veio, sabe? O atacante tá sozinho, ele entregou no pé. Caraca! No pé do atacante, sozinho. Assim, não é aquela bola difícil que tinha gente na frente. O cara chutou antes do meio campo. Qual é a reação do elenco com o cara? Mas depois de muito tempo que a gente... Em Campinas, bola cruzada na área. O goleiro Jefferson saiu mal. A sobra foi de Gerson. Ponte Preta 1-0. Então, gente, acho que assim, né? Nem precisa falar muita coisa. Vocês lembram do Rick, o Richarlison? Jogou no Galo e em outros times grandes aí. Como é que eu posso dizer? O ato que ele cometeu aí foi de tremenda irresponsabilidade, né? Dá para enquadrar essa conduta dele aí em no crime de calúnia do código previsto no nosso Código Penal e difamação também no nosso Código Penal. Mesmo que isso se refira a um fato muito antigo, não tem que se falar em nada de prescrição, porque o cometimento do fato em si foi há 3 semanas atrás. Então, assim, ultrapassado esse assunto de não caber responsabilização pelo fato de ser antigo. Eu vi comentários desse tipo nas reportagens que eu pesquisei para falar sobre o vídeo, falar sobre esse caso aqui. O aspecto que eu queria tratar mais aqui nesse vídeo é sobre a questão civil desse caso, porque, a meu ver, está muito caracterizado o dano moral aí. Por mais que o SBT tente de alguma maneira conceder ao goleiro acusado aí pelo Richarlison um direito de resposta, o que eu vi que o SBT fez, né, justamente nessas pesquisas, é aquela coisa assim, no máximo minimiza, vai minimizar o tamanho do dano, mas está muito caracterizado aí. E o que eu mais queria abordar aqui seriam os eventuais meios de prova que o Richarlison poderia produzir para se defender num caso desse. Fazendo um juízo de valor aqui antecipado, eu acredito que o único meio acessível seriam as testemunhas, seria rolar testemunhas que pudessem corroborar o que ele alegou, as coisas que ele falou nesse programa nesse dia. Só que, também estou opinando aqui, creio que mesmo essas testemunhas, o relato delas, o depoimento delas não seria robusto o suficiente, não seria forte o suficiente para convencer o magistrado num caso desse, entendeu? Claro que isso aqui é uma opinião minha, mas eu queria convidar você que está vendo o vídeo até aqui a comentar aí o que você acha, quais outros meios de prova o Richarlison teria acesso, porque vamos lembrar, né, que o fato ocorreu em 2003, não tem nem o que se falar em conversas gravadas sobre o assunto, seria 99,9% inviável dele ter qualquer meio de produzir provas nesse sentido. Se o fato fosse sobre essa era mais digitalizada nossa, onde tudo está registrado por meio de conversas, ele teria os prints a favor dele, né, para produzir uma eventual prova documental.
Mas, como o caso é de uma situação muito antiga, é isso que eu queria trazer aqui. E, no geral, esse vídeo é mais para dar um alerta, assim, também, de que as coisas que a gente afirma, é bom que a gente sempre esteja amparado do mínimo de carga probatória sobre aquilo, sabe? E eu acho que o Richarlison aí incorreu numa tremenda irresponsabilidade. Lembrando que, numa eventual ação civil, o polo passivo aí, o SBT entra nele, tá? Então, assim, numa ação de indenização por danos morais, essa ação seria contra o próprio Richarlison e a empresa pela qual ele veiculou essa informação. Então entra o SBT também, o que a gente sabe que na prática aumenta o tamanho do pedido da indenização, né? A gente sabe que isso acontece, o que é justo, porque também o programa foi durante o almoço, esse programa, até onde eu sei, ele passa durante o almoço, numa TV aberta, a audiência lá em cima, então assim, esse goleiro acusado pelo Richarlison, muito provavelmente sofreu consequências sobre isso, sabe? A gente sabe muito bem como que é a torcida organizada aqui no Brasil, as consequências que eles podem chegar para punir os jogadores de alguma maneira. A gente sabe como que isso acontece. A gente já viu vários casos aí, nem precisa narrar aqui. Então, assim, ao meu ver, está configurado o dano moral aí. E queria saber como que o Richarlison poderia se defender disso. Eu acho que ele foi, como eu disse aqui, muito irresponsável. E é isso, o recado é esse. Eu acho que a gente sempre tem que procurar constituir o mínimo de meio probatório para aquilo que a gente alega, ainda mais se for de uma maneira pública, assim. É isso. Abraço, boa noite.